A manhã começou como todas as outras para Helena. Ela chegou ao supermercado às 5:30 da manhã, como fazia há 6 anos, amarrou o avental verde desbotado na cintura, prendeu os cabelos castanhos num coque apertado e foi para o caixa número 12. Seus dedos já conheciam cada tecla daquela máquina velha, seus olhos já sabiam identificar cada código de barras antes mesmo de passar o produto. Ela era invisível. Mais uma engrenagem no sistema, mais uma mulher de 42 anos que acordava antes do sol para sustentar 2 filhos, sozinha. Ninguém a via de verdade, ninguém sabia que ela estudava contabilidade à noite, ninguém sabia que ela sonhava. Até aquele dia. Até o momento em que Rafael Monteiro entrou pela porta automática do mercado, vestindo um terno de R$ 3.000 e um relógio que custava mais do que ela ganhava em um ano. Rafael Monteiro não entrava em supermercados. Ele tinha assistentes para isso. Tinha motoristas, secretárias, chefes particulares. Ele era o CEO da Monteiro Holdings, um império de investimentos que controlava desde redes de hotéis até plataformas de tecnologia. Aos 36 anos, ele já tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e estava vazio, completamente vazio. Naquela manhã, ele tinha acabado de sair de mais uma reunião sem sentido, mais um café da manhã de negócios, onde todos falavam muito e ninguém dizia nada. Ele estava cansado. Cansado de sorrisos falsos, de elogios interesseiros, de pessoas que só o viam como uma conta bancária. Então ele dispensou o motorista e entrou no primeiro lugar que viu, um supermercado comum. Queria sentir algo real, qualquer coisa. Foi quando ele a viu. Helena, caixa número 12. Ela estava atendendo uma senhora idosa com uma paciência que ele não via há anos. A senhora estava confusa com o cartão, não conseguia passar, estava nervosa. Helena sorriu. Não um sorriso profissional, um sorriso verdadeiro. Ela segurou a mão da senhora com delicadeza, explicou cada passo. Esperou o tempo que fosse necessário. Rafael parou no corredor de cereais e observou. Havia algo naquela mulher. Algo que ele não conseguia nomear. Luz, dignidade, humanidade. Então aconteceu. Um homem gordo, de camisa branca suada e crachá de gerente pendurado no pescoço, apareceu atrás de Helena. Marcos Vinícius, o gerente. Ele tinha o rosto vermelho, os olhos pequenos e cruéis. Ele se aproximou do ouvido dela e sussurrou algo. Helena ficou pálida. Ela negou com a cabeça. O gerente insistiu. A voz dele subiu de tom. Agora outras pessoas começavam a olhar. Helena levantou as mãos, tentando acalmar a situação, mas ele agarrou o braço dela com força. Rafael deixou a cesta no chão. Seus olhos se estreitaram. Você roubou. O gerente gritou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Tem uma câmera que mostra você colocando um produto na bolsa ontem. Helena ficou paralisada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não roubei nada. Senhor Marcos, eu juro, eu nunca... Cala a boca. Ele arrancou o crachá do pescoço dela. Você está demitida e eu vou chamar a polícia. Você vai responder por isso. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Algumas tiraram os celulares. Helena tremia. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Foi quando Rafael Monteiro atravessou o corredor e ficou entre ela e o gerente. Ele era mais alto, mais elegante, e havia algo nos olhos dele que fez o gerente dar um passo para trás. Eu estava aqui ontem, Rafael disse, com uma voz calma e perigosa. E eu vi tudo. Ela não roubou nada. O gerente gaguejou. Senhor, com todo respeito, o senhor não. Eu vi, Rafael repetiu. E se você tem uma gravação que prova o contrário, eu gostaria de ver. Agora. O gerente ficou vermelho. Ele olhou para os lados. As pessoas estavam filmando. Ele estava preso. Eu vou verificar de novo, mas... Você não vai verificar nada, Rafael disse. Você a demitiu sem prova, na frente de... todo mundo, destruindo a reputação dela.
Isso se chama calúnia. E se você não se retratar agora, eu vou processar você e este estabelecimento por danos morais. Meu nome é Rafael Monteiro. Procure no Google. O gerente abriu a boca. Fechou. Olhou para o celular. Digitou o nome, ficou branco. Eu posso ter me enganado, ele murmurou. Alto, Rafael disse. Repita, para todos ouvirem. O gerente respirou fundo. Eu me enganei. Peço desculpas. Helena estava em choque. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Rafael se virou para ela e pela primeira vez em anos ele sentiu algo. Não pena, admiração. Você está bem? Ela assentiu, tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. Rafael olhou para o gerente. Ela está demitida? Não, senhor. Ótimo. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para Helena. Ligue para mim, hoje. Eu quero conversar com você. E então ele saiu. Helena ficou parada, segurando o cartão, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Sem saber que sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, Helena ligou. Ela quase não ligou. Ficou 2 horas olhando para o cartão na mesa da cozinha enquanto os filhos dormiam. Ela tinha medo. Medo de que fosse uma pegadinha. Medo de que ele quisesse algo em troca. Medo de esperança. Mas algo dentro dela disse para ligar. Então ela ligou. Rafael atendeu no segundo toque. Helena? A voz dele era diferente no telefone, mais suave, quase vulnerável. Sim, ela disse. Eu não sei por que estou ligando. Eu só queria agradecer de novo. Você não precisa me agradecer, ele disse. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você ainda trabalha lá? Ela riu, um riso amargo. Porque eu tenho 2 filhos para criar. Porque eu não terminei a faculdade. Porque o mundo não é gentil com mulheres de 42 anos sem diploma. Houve um silêncio. Quantos anos faltam para você terminar a faculdade? 1 ano e meio. Contabilidade. E se eu te oferecesse um emprego na minha empresa, com um salário que te permitisse terminar os estudos e cuidar dos seus filhos? Helena ficou muda. Eu não estou brincando, Rafael continuou. Eu vi como você trata as pessoas. Eu vi a paciência, a gentileza, a dignidade. Isso é raro. E eu preciso de pessoas assim, não para serem invisíveis, para serem vistas. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Rafael fechou os olhos. Ele estava sozinho no escritório, cercado de vidro e luxo, e nunca se sentiu tão pequeno. Porque hoje de manhã, pela primeira vez em anos, eu vi alguém que ainda se importa, e isso me lembrou de quem eu costumava ser. Helena chorou. Ela não conseguiu evitar. Quando eu começo? Na segunda-feira seguinte, Helena entrou no prédio da Monteiro Holdings, vestindo um terno simples que ela comprou numa loja de usados, mas que ela usava com a postura de uma rainha. Rafael a recebeu pessoalmente. Ele a levou para conhecer a equipe, apresentou ela como a nova assistente de recursos humanos, explicou que ela teria horário flexível para estudar e que a empresa pagaria o resto da faculdade. As pessoas olharam com curiosidade, algumas com inveja. Mas Helena não se importou. Ela tinha uma chance e ela não ia desperdiçar. Os primeiros dias foram difíceis. Helena não conhecia nada daquele mundo. Não sabia usar metade dos programas, não entendia a linguagem corporativa, se sentia perdida. Mas ela aprendia rápido. E Rafael estava sempre por perto, não como chefe, como alguém que acreditava nela. Ele passava no escritório dela, perguntava se ela precisava de ajuda, explicava as coisas com paciência. E aos poucos, algo começou a mudar entre eles. Rafael começou a perceber que não conseguia parar de pensar nela. Não era apenas atração física, era algo mais profundo. Ele admirava a força dela, a forma como ela nunca reclamava, nunca desistia, a forma como ela falava dos filhos com tanto amor. A forma como ela sorria quando finalmente entendia algo novo.
Ela o fazia sentir que o mundo ainda tinha beleza e ele não queria perder isso. Helena também sentia, ela tentava negar. Tentava se convencer de que era apenas gratidão, mas quando ele entrava na sala, seu coração acelerava. Quando ele sorria para ela, o mundo ficava mais leve. Ela sabia que era loucura. Ele era um CEO milionário. Ela era uma mãe solteira que mal conseguia pagar o aluguel, mas o coração não entende de lógica. Um dia, 3 meses depois, Rafael a chamou para almoçar. Não uma reunião, um almoço. Apenas os dois. Ele a levou para um restaurante discreto, longe dos olhares corporativos. Eles conversaram por horas. Sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. Rafael contou que tinha perdido os pais num acidente quando tinha 20 anos e, desde então, tinha se fechado para o mundo. Tinha construído um império, mas tinha perdido a si mesmo. Helena contou que o pai dos filhos tinha ido embora quando o mais novo nasceu, e desde então ela tinha vivido numa montanha-russa de sobrevivência e esperança. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, Rafael disse, olhando nos olhos dela. Você não me conhece direito, ela respondeu sorrindo. Eu quero conhecer. Houve um silêncio carregado de tudo o que eles não estavam dizendo. Rafael, ela sussurrou. Você sabe que isso é loucura, né? Eu sei. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Mas eu não me importo. Pela primeira vez em anos, eu não me importo com o que é lógico. Eu só sei que quando estou com você, eu lembro de quem eu queria ser e eu não quero perder isso. Eu não quero perder você. Helena sentiu as lágrimas chegarem. Eu tenho medo. Eu também. Mas acho que vale a pena ter medo, se for por algo real. Eles começaram a namorar em segredo. Rafael sabia que a mídia ia devorar a história se descobrisse. CEO bilionário namora ex-funcionária de supermercado. Ele podia ver as manchetes. Então, eles foram discretos. Jantares em lugares escondidos. Passeios em parques longe do centro. Rafael conheceu os filhos dela, Lucas, de 10 anos, e Maria, de 7. E pela primeira vez, ele entendeu o que era amar sem interesse. As crianças o amaram de volta. Não porque ele era rico, porque ele brincava com eles, porque ele ouvia, porque ele estava presente. Helena florescia, ela terminou a faculdade com honras. Rafael estava na formatura, na primeira fila, chorando de orgulho. Ela foi promovida na empresa não por ser namorada do CEO, mas porque ela era excepcional. Ela criou um programa de inclusão que contratava pessoas de comunidades vulneráveis e oferecia treinamento. O programa virou case de sucesso nacional. E tudo isso enquanto ela ainda era mãe, ainda era mulher, ainda era humana. Mas o mundo não perdoa a felicidade por muito tempo. Uma noite, 6 meses depois, Rafael estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era do gerente do supermercado, Marcos. Vinícius, a voz dele estava trêmula. Senhor Monteiro, eu preciso falar com o senhor. É sobre Helena. Rafael ficou tenso. O que tem ela? Eu menti naquele dia. Ela não roubou nada. Nunca roubou. Eu inventei aquilo porque ela tinha recusado sair comigo. Eu queria me vingar. E eu tenho provas. Eu tenho as câmeras reais. Eu escondi tudo, mas agora essa verdade vai sair. Um funcionário descobriu, vai vazar, e eu vou perder tudo. Mas eu queria que ela soubesse que eu peço perdão. Rafael desligou o telefone e sentiu uma onda de fúria subir pelo peito. Ele queria destruir aquele homem, queria processá-lo, arruiná-lo, fazer com que ele pagasse por cada segundo de humilhação que Helena sofreu. Mas então ele respirou fundo e pensou em Helena. Ela não queria vingança, ela queria paz. Ele ligou para ela, contou tudo, esperou a explosão. Mas Helena apenas ficou em silêncio por um longo tempo. Quando ela falou, a voz dela estava calma. Você quer saber o que eu quero, Rafael? Sim.
Eu quero que ele peça desculpas, na frente de todos, não para me vingar, mas para que outras mulheres não passem pelo que eu passei, para que ele entenda que ações têm consequências e depois eu quero perdoar, porque eu não vou deixar o ódio dele me destruir. Rafael ficou em silêncio, e naquele momento ele soube que estava irrevogavelmente apaixonado. Na semana seguinte, o vídeo vazou. As imagens mostravam claramente que Helena nunca tinha roubado nada. Mostravam Marcos Vinícius manipulando evidências, mostravam a mentira. A mídia explodiu. O supermercado demitiu Marcos Vinícius imediatamente. A rede de supermercados emitiu um pedido público de desculpas para Helena. Ofereceram indenização. Mas Helena recusou o dinheiro. Ela pediu apenas uma coisa: que a empresa criasse um programa de treinamento de gerentes sobre assédio moral e abuso de poder. E eles aceitaram. Rafael olhou para ela naquele dia e soube que tinha encontrado algo que ele nunca imaginou que existia. Não uma mulher perfeita, uma mulher real, uma mulher que tinha sido quebrada e tinha se reconstruído com as próprias mãos. Uma mulher que escolhia bondade mesmo quando o mundo lhe dava motivos para ser cruel. Você está gostando dessa história? Deixe um like e inscreva-se no canal. Agora continuamos com a história. 2 anos se passaram. Helena agora era diretora de recursos humanos da Monteiro Holdings. Ela tinha um escritório no 15º andar, com vista para a cidade. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Toda sexta-feira ela visitava o supermercado. Não o mesmo, outro. Ela conversava com os funcionários, perguntava como eles estavam, ouvia suas histórias, e quando via alguém sendo maltratado, ela intervinha, não com poder, com empatia. Rafael pediu ela em casamento numa noite de inverno, no mesmo supermercado onde eles se conheceram. Ele alugou o lugar inteiro, encheu de flores, e quando ela entrou, ele estava lá, de joelhos, com um anel na mão e lágrimas nos olhos. Você me ensinou a ver de novo, ele disse. Você me ensinou que riqueza não é o que você tem, mas quem você é. E eu quero passar o resto da minha vida tentando ser metade da pessoa que você é. Helena chorou. Ela disse sim. E o casamento foi simples, numa praia, com os filhos dela como padrinhos e sem ostentação. Há apenas amor. Mas a história não termina aí. 5 anos depois, Rafael e Helena estavam saindo de um restaurante quando viram um homem sentado na calçada. Ele estava magro, sujo, com roupas rasgadas. Ele segurava uma placa: "Perdi tudo, preciso recomeçar." Rafael ia passar direto, mas Helena parou. Ela se agachou na frente do homem, olhou nos olhos dele e perguntou: "Qual é o seu nome?" O homem levantou o rosto. Era Marcos Vinícius, o ex-gerente. Ele ficou pálido. "Helena?" Ela sorriu. Não com crueldade, com compaixão. "Você está com fome?" Ele começou a chorar. "Eu perdi tudo. Minha família me abandonou. Eu não tenho nada. Eu mereço. Eu sei que mereço." Helena estendeu a mão. "Vamos comer algo e conversar." Rafael olhou para ela com admiração. Ela não tinha esquecido. Ela não tinha perdoado completamente, mas ela escolheu a bondade, porque ela sabia que vingança não cura, apenas perpetua a dor. Eles jantaram juntos. Helena ofereceu ajuda, não dinheiro, oportunidade. Ela conseguiu um trabalho para Marcos numa ONG que ajudava dependentes químicos. Ela não fez isso porque ele merecia. Ela fez porque ela acreditava que ninguém está além da redenção e porque ela sabia que o ódio é uma prisão onde você é o único prisioneiro. Marcos trabalhou duro. 2 anos depois, ele estava sóbrio, reconstruindo a relação com a filha, vivendo com dignidade. Ele nunca esqueceu o que Helena fez. E quando ele viu uma jovem funcionária sendo assediada pelo chefe, ele denunciou. Ele protegeu. Ele repetiu o ato de bondade que Helena lhe ofereceu. Helena e Rafael envelheceram juntos. Eles tiveram mais um filho. Construíram uma fundação
que oferecia educação e oportunidades para pessoas de comunidades vulneráveis. Rafael aprendeu que liderar não era sobre poder, mas sobre servir. E Helena aprendeu que sua história não era sobre ser salva por um príncipe, mas sobre ser forte o suficiente para salvar a si mesma e ainda ter compaixão sobrando para salvar os outros. Numa manhã de sol, 15 anos depois daquele dia no supermercado, Helena estava dando uma palestra numa universidade. Ela falava para centenas de jovens sobre resiliência, sobre dignidade, sobre escolher bondade mesmo quando o mundo é cruel. No final, uma garota levantou a mão. Ela tinha olhos assustados e voz trêmula. Como você faz para não desistir quando tudo parece impossível? Helena sorriu. Você encontra uma razão para acordar. Pode ser seus filhos, pode ser um sonho, pode ser apenas a teimosia de provar que você é mais forte do que suas circunstâncias. E você coloca um pé na frente do outro, todos os dias, mesmo quando dói, especialmente quando dói, porque a vida não recompensa os que desistem, ela recompensa os que continuam. Rafael estava na plateia escondido no fundo. Ele a observava falar e ainda se maravilhava, ainda se apaixonava. Ela não era apenas a mulher que ele amava, ela era a mulher que o tinha salvado de uma vida vazia. Ela era a prova de que bondade não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe. Quando a palestra terminou, eles caminharam de mãos dadas pelo campus. Rafael parou e olhou para ela. Você se arrepende de alguma coisa? Helena pensou. Não. Cada dor, cada humilhação, cada noite em que eu chorei sem saber como ia pagar as contas, tudo me trouxe até aqui, até você, até essa vida, e eu não mudaria nada. Nem mesmo aquele dia no supermercado? Ela sorriu. Especialmente aquele dia. Porque foi lá que eu aprendi que não importa quão invisível o mundo te faça sentir. Você nunca é invisível para quem realmente importa. E às vezes um estranho vê você quando ninguém mais vê. E isso muda tudo. Rafael a beijou. Ali, no meio do campus, cercados de estudantes e futuro, ele a beijou, como se fosse a primeira vez. E naquele momento, ele soube que a riqueza que ele tinha construído não valia nada comparada à riqueza que ele tinha encontrado nela. Anos depois, quando os netos perguntavam como eles se conheceram, Helena contava essa história e sempre terminava da mesma forma. Eu não precisava ser salva. Eu estava me salvando sozinha todos os dias muito antes dele aparecer. Mas ele me viu. E quando alguém realmente te vê, quando alguém enxerga além da superfície e reconhece o seu valor, isso não te salva. Isso te lembra que você sempre foi digna de ser vista. E essa é a mágica. Não encontrar alguém que te complete, mas encontrar alguém que celebra quem você já é. Rafael acrescentava segurando a mão dela. E eu era um homem rico que não tinha nada. Até o dia em que conheci uma mulher que não tinha nada e me ensinou que ela tinha tudo: bondade, coragem, amor. As únicas coisas que o dinheiro nunca pode comprar. E seus netos ouviam maravilhados, aprendendo que o verdadeiro poder não está em contas bancárias, mas em levantar quando te derrubam, em perdoar quando te machucam e em amar quando o mundo te ensina a odiar. A história de Helena e Rafael não era um conto de fadas, era melhor, era real. Era a prova de que bondade não é ingenuidade, perdão não é fraqueza. E que, às vezes, as histórias mais bonitas começam nos lugares mais improváveis. Num supermercado, num momento de injustiça, num segundo onde alguém escolhe ficar e lutar em vez de passar e ignorar. E essa escolha muda tudo. Se esta história ensinou você, se acredita que bondade e dignidade valem mais do que qualquer fortuna, deixe um coração aqui embaixo. Quero ouvir você. Você já foi invisível para o mundo, mas visto por alguém que mudou sua vida? Você acredita que é possível encontrar amor e propósito nos lugares mais improváveis?
Conte sua história nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe um like se você acredita que gentileza é a maior riqueza. Inscreva-se para não perder histórias que mostram que a vida recompensa quem escolhe bondade, mesmo quando o mundo é cruel. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Comente: eu escolho bondade. Lembre-se, você nunca é invisível para quem realmente importa. E às vezes, um único ato de compaixão muda 2 vidas para sempre. Nos vemos no próximo vídeo com outra história.